Sabe todo aquele barulho no chão de uma fábrica? Bom, aquilo não é só ruído. É, na verdade, uma sinfonia de informações. Cada motor, cada bomba, está o tempo todo comunicando o seu estado de saúde, sabe? Numa linguagem que, por muito tempo, foi um verdadeiro mistério. Hoje, a gente vai aprender a ouvir e a decodificar essa conversa secreta. Imagina só o estrago que uma quebra inesperada pode causar. A produção inteira para, os custos de um conserto de emergência vão lá para cima e, o mais importante, os riscos de segurança aumentam. Essa pergunta aí não é mais coisa de ficção científica, não. É o problema central que a manutenção moderna tenta resolver. O segredo é conseguir ouvir os primeiros sinais antes que o silêncio de uma máquina parada se torne ensurdecedor. Para a gente conseguir prever uma falha, a gente precisa entender esse mapa aqui, a tal da curva PF. Ela mostra a jornada de uma peça desde o ponto P, de falha potencial, que é quando um defeitinho mínimo se torna detectável, até o ponto F, de falha funcional, que é quando a máquina para de vez. É como se fosse uma doença, sabe? O ponto P é o primeiro sintoma. Então, o objetivo de toda manutenção preditiva é bem simples: encontrar esse sintoma bem no comecinho do intervalo PF, quando a cura é mais barata, mais rápida e muito mais segura. Tá, mas como é que a gente detecta um problema nesse estágio tão inicial? A resposta está numa das linguagens mais primitivas e, ao mesmo tempo, mais reveladoras de uma máquina, a sua vibração. Vamos mergulhar um pouco na ciência de ouvir a saúde mecânica. Pensa na vibração como se fossem os sinais vitais de um equipamento. Uma máquina saudável tem um padrão de vibração estável. É a sua assinatura normal. Agora, quando um defeito começa a aparecer, mesmo que seja microscópico, ele altera esse padrão. Essas pequenas mudanças são os primeiros sussurros de um problema que está vindo por aí. Mas como é que a gente interpreta esses sinais? Basicamente, existem duas técnicas principais. A primeira, que usa valores globais, como o RMS, é como usar um termômetro. Ela dá para a gente um número só, que diz se a máquina está com febre, ou seja, se a vibração geral aumentou. É útil, mas não diz o porquê. Agora, a análise espectral, essa é como uma ressonância magnética. Ela nos dá uma imagem super detalhada, mostrando exatamente qual componente está causando o problema. Quando um sensor captura a vibração, o resultado que a gente vê de cara é esse emaranhado caótico aqui. É uma mistura de todos os sons que a máquina faz ao mesmo tempo. O eixo girando, os rolamentos rolando, tudo junto. Tentar diagnosticar uma falha olhando para essa onda bruta é como tentar entender uma conversa com todo mundo falando ao mesmo tempo. É impossível. E é aqui que a mágica acontece. A tal da transformada de Fourier funciona como um prisma para o som. Ela pega aquela onda toda complexa e a decompõe em todas as frequências individuais que formam ela. O resultado é um espectro, um gráfico limpinho que permite ver a intensidade de cada nota que a máquina está tocando. De repente, aquele caos todo vira uma informação super clara. Com esse espectro limpo em mãos, a gente entra na fase de diagnóstico. E aqui está o ponto crucial. Cada tipo de problema mecânico, desbalanceamento, desalinhamento, folga, cria uma assinatura única no espectro de frequência. É quase como uma impressão digital da falha. Vamos ver alguns exemplos clássicos. Um desbalanceamento, tipo um peso mal distribuído numa roda, gera um pico bem forte exatamente na frequência de rotação. Já um desalinhamento entre eixos cria tensões que aparecem picos em uma e duas vezes essa frequência. Folgas mecânicas, elas causam impactos que geram uma série de picos múltiplos. E os defeitos em rolamentos? Esses são especiais. Eles criam suas próprias frequências características que nos dizem exatamente qual parte do rolamento está danificada. Saber ler essas assinaturas é muito poderoso, claro, mas isso nos leva a um novo desafio. Antigamente, essa análise era feita de vez em quando, talvez uma vez por mês. Mas e se uma falha se desenvolve bem rápido entre uma coleta e outra? A solução moderna para isso é a vigilância contínua, uma tarefa que, em grande escala, só é possível com a ajuda da inteligência artificial. A tecnologia hoje permite que a gente colete dados o tempo todo, a cada poucos minutos. Só que isso cria uma avalanche de informações. Pensa bem, nenhum analista humano, por mais experiente que seja, conseguiria analisar milhares de espectros de centenas de máquinas todos os dias. É aqui que a escala do problema exige uma abordagem totalmente nova. Para a gente ter uma ideia da escala, sistemas modernos de monitoramento já analisaram mais de 1,5 bilhão de amostras de vibração. Esse volume gigantesco de dados é o campo de treinamento para os algoritmos de inteligência artificial.
É isso que permite que eles aprendam e reconheçam padrões de falha com uma precisão que seria impossível para uma pessoa. Então, como isso funciona na prática? É um processo bem elegante em 4 passos. Primeiro, os sensores coletam os dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo, a plataforma de IA analisa o espectro de vibração de cada coleta. Terceiro, ela compara a impressão digital da máquina com um banco de dados imenso de máquinas saudáveis e com defeito. E o quarto passo, que é o mais importante, ela só manda um alerta quando detecta uma anomalia real, filtrando todo o ruído e entregando só o que realmente importa. A teoria é fascinante, né? Mas o valor de verdade está nos resultados práticos. Vamos dar uma olhada em alguns casos reais em que essa tecnologia transformou a manutenção de reativa para proativa. Olha esse caso. Um redutor em um transportador super importante começou a mostrar um padrão de vibração estranho. A IA sinalizou um defeito na engrenagem. A equipe de manutenção foi lá, abriu o equipamento e encontrou isso: 5 dentes quebrados. Uma falha catastrófica que poderia ter parado a produção e, pior, causado um acidente grave, foi totalmente evitada. Em outro caso, o alerta inicial nem veio da vibração, veio de um aumento pequeno, mas repentino, na temperatura de um motor essencial. A equipe foi inspecionar e descobriu que um retentor de graxa tinha falhado e o rolamento não estava recebendo lubrificação. Basicamente, ele estava trabalhando a seco, a um passo de se destruir. E o impacto financeiro dessa detecção no motor? Mais de R$ 1.300.000. Esse era o custo para substituir o equipamento. Isso sem contar a perda de produção. Foi uma economia direta, graças a um alerta precoce e uma ação planejada. E os exemplos não param. Desde identificar uma microtrinca na pista de um rolamento, que seria impossível ver a olho nu, até salvar outros motores de alto valor. A tecnologia também pega problemas de processo, como cavitação em bombas, ou problemas operacionais, como uma simples falta de lubrificação. Tudo isso através da análise contínua de dados. Todos esses exemplos apontam para uma mudança fundamental na filosofia da manutenção. A gente está saindo de uma era de reação para entrar numa era de antecipação. A abordagem reativa é basicamente esperar a quebra, o que resulta em paradas caóticas, custos nas alturas e muito risco. Já a manutenção preditiva transforma o inesperado em algo planejado. Ela permite agendar os reparos, otimizar recursos, aumentar a segurança e colocar as equipes de manutenção no controle total da fábrica. A tecnologia para traduzir a linguagem das máquinas já existe e está ficando cada vez mais inteligente. Vibração, temperatura, tudo isso é o vocabulário dessa conversa. A questão final, então, não é mais sobre as máquinas, mas sobre nós. Elas estão dizendo exatamente o que precisam. A verdadeira pergunta é: será que a gente está pronto para ouvir?